Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Teoria Musical Básica. Hoje nós iremos falar um pouco sobre compasso, tá bom? A gente pode passar para o primeiro slide aí, vamos ver um pouquinho da definição dele, né? Os compassos são formas de organizar a música em grupos de tempos regulares. A primeira forma de se quantificar os grupos sonoros é pela pulsação, tá certo? Aquela teoria básica que nós aprendemos de pulsação, né? Vamos pôr em prática agora com os compassos, tá bom? Vamos passar para o próximo slide, que tem mais um pouquinho de informação sobre os compassos, né? Os compassos são estabelecidos por um tempo forte e um ou mais tempos fracos, formando assim um ciclo que se repete e nos possibilita a contagem dos compassos, tá bom? Então nós vamos aprender, né, a definir quais são esses tempos fortes e esses tempos fracos, tá certo? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais na prática, tá bom? Então vamos para os nossos exemplos. Então, pessoal, vamos para o nosso primeiro exemplo, tá certo? Nesse primeiro exemplo aí, nós temos, né, exemplos de compasso simples e compasso composto, tá certo? O compasso simples aí formado pelo binário, né, que é 2x4, o ternário 3x4 e o quaternário que é 4x4. Lembra no outro slide que eu falei que é um tempo forte e o resto fraco? Então, né, no binário nós temos aí o tempo forte que é o 1 e o tempo fraco que é o 2. E no ternário temos o tempo forte que é o 1 e o tempo fraco 2, 3. Temos no quaternário mesma forma, tempo forte 1, tempo fraco 2, 3, 4. Beleza? Então, da mesma forma, os compostos aí, né? O 6, o 9 e o 12. Então, nós temos uma maneira de marcar esses compassos, né? Eu costumo falar com meus alunos de forma mais brincalhona. Como assim? No compasso binário, né? Nós temos o normal. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Como os marcamos comumente. O ternário, nós já fazemos um pouco diferente. Eu costumo dizer assim, ó, pão, passa manteiga. Pão, passa manteiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quaternário. 1, 2, 3, 4. Pão, pão, passa manteiga. 1, 2, 3, 4. Então, essas são um pouco das formas, né, dos compassos simples de se marcar, né? Lembrando que cada um tem um tempo forte e os seus tempos fracos, como eu mostrei anteriormente. Vamos para o próximo exemplo, né, onde nós vamos saber o que significa esses números, né? Nós sabemos que compasso é uma fração, né? Como na matemática, ele tem um numerador e um denominador, tá certo? Mas esse numerador na música tem uma característica diferente, que serve para a quantidade de tempo por cada compasso. Ou seja, cada compasso vai suportar essa quantidade que tem no numerador. Por exemplo, temos o 2 aí, então, do compasso, nós só vamos ter 2 tempos, né, que cabe nesse compasso. E no denominador é a figura que valerá um tempo. Relembrando a aula passada, né, que nós falamos sobre figuras, então nós temos que ter aquele assunto bem memorizado, né? Aprender bem aquele assunto para poder entendermos o que e aplicar aqui no compasso, tá certo? Aí embaixo nós temos, né, essa multiplicaçãozinha, essa equaçãozinha aí, justamente para explicar o porquê, né, desse 2 por 2 e exemplificar o porquê da figura, né? Nós vimos lá naquele slide sobre figuras, né, que a semibreve era 1, né? A mínima 1 por 2, né, que era a metade. Quando nós descemos, é a metade. Quando nós subimos, é o dobro, né? Colocamos isso em mente. Então, nós pegamos aí o 2 por 2. O 2 de cima vai representar, né, o numerador vai representar a quantidade, né, de tempos por cada compasso. E esse 2 de baixo vai representar justamente a mínima, que ela vai valer um tempo, perdão. A mínima vai ficar valendo um tempo, nesse caso aí, né?
Nós pegamos o 2, multiplicamos, né, por 1/2, que é o valor relativo, né, da mínima, e dando aí o compasso 2 por 2, onde a mínima valerá 1. Então, consequentemente, a semibreve, né, que está em cima, valerá 2. A semínima, que está embaixo, valerá o quê? Meio. Então, assim, nós definimos o tempo de cada nota. Então, é para isso que o compasso serve também, né? Para a gente definir quanto vai valer aquela nota, quanto vai valer aquela figura, tá certo? Nós podemos também exemplificar com outros, né? Por exemplo, se fosse um 2 por 4, como nós temos no exemplo do slide anterior, um 2 por 4. O 2 vai ser a quantidade, né, de tempos que vai caber naquele compasso, e o 4 será o quê? A semínima. Por quê? Nós pegamos esse 2, multiplicamos por 1/4, né, que é o que vale a semínima, e temos aí o resultado de 2 por 4. A semínima, então, valerá 1. Né? Vai valer um tempo, que nem todos o que aparecer no denominador é a figura que vai relacionar, que vai valer um tempo. Se tiver um 2, a mínima vai valer um tempo. Se tiver um 4, a semínima vai valer um tempo. Lembrando sempre dessa lógica de fazer essa multiplicação, né, com os números que nós aprendemos na terceira aula de figuras, tá certo? Agora vamos para o próximo exemplo, onde nós iremos ver, né, aí, exemplo de novo de asa branca, o compasso na partitura, né? O que seria um compasso na partitura? Né, a gente vê aí, entre essas notas, né, a gente vê uma barrazinha assim, no meio da pauta, né? Nós vemos umas barras tipo dividindo essa pauta. Isso se chama barra de compasso, justamente para nós saber quando começa e quando termina o compasso. Temos aí no exemplo de asa branca, um 2 por 4, né? Compasso 2 por 4, compasso binário. Então, nós temos o valor da mínima, né, que vale um tempo, vai valer um tempo nesse compasso, e o restante, a cocheia, vai valer meio, né? Então, nós temos aí, né, o começo. Parará. A gente começa já com um contratempo, né? Um tempo de pausa. 1. Parará. Tá vendo? Quando entra já na terceira figura aí, nós vemos que é no tempo 1, que é o forte, o tempo forte. Parará. Já mudou de compasso. Então, esse compasso, essa barra de compasso serve justamente para a gente não se perder na música, né? A cada 2 tempos, né, que é o que cabe no compasso, tem dizendo no numerador, né, 2. Então, nós mudamos de compasso, né? 1, 2, mudou de compasso. 1, 2, mudou de compasso. 1, 2, mudou de compasso. Então, assim, nós seguimos a música e não nos perdemos, né? Se eu disser assim, quantos compassos nós temos nessa música? É só contar quantas casinhas, né, quantas barras de compasso nós teremos aí. A gente pode ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 compassos, né, nessa música de exemplo, Asa Branca, nesse começo aí. Então, o compasso ele serve para isso, né, para nós organizarmos, para nós darmos o valor de tempo, né, de cada figurinha, de cada figura musical, e para a gente não se perder quando nós estivermos, né, tocando ou cantando essa partitura, né? Se nós estivermos marcando o compasso direitinho, nós não iremos nos perder, tá certo? Então, essa foi a nossa aula, né? Vocês respondam o exercício, né, que vai estar no Google Sala de Aula, o que vai aprimorar ainda mais, né? E a gente também vamos ter consciência se vocês estão realmente assimilando o que nós estamos falando aqui, né? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.